Olá, o meu nome é Silvia Araújo do Desperta Tu Que Dormes. Você já se deparou com alguma pessoa ou algum irmão quando você vai cumprimentar? Oi, boa tarde, ou bom dia, ou até boa noite, a pessoa fala, o que que tem de bom? Nunca tá bom para aquela pessoa, ou às vezes até para nós mesmos. Às vezes nós reclamamos tanto da vida, tanto, que as pessoas olham para nós, não vê nada de feliz na nossa vida. Nós parecemos cristãos tristes, revoltados com tudo o que acontece conosco. Mas será que Deus se agrada da nossa situação? Por que será que nós não estamos sorrindo? É claro que você não vai ficar sorrindo à toa, mas o nosso semblante, será que o nosso semblante mostra que estamos contentes com Cristo? Eu gostaria que você meditasse um pouquinho num texto que eu vou ler da Bíblia e depois vou ler outro texto do Espírito e Profecia para você ver o exemplo de uma pessoa que mesmo diante das dificuldades, das provações, do sofrimento, eu tenho certeza que se alguém cumprimentasse aquela pessoa, ele ia dar um sorriso bem largo e falar assim, está tudo bem. Ou se não estiver bem, ele ia falar, estou passando por alguns problemas, mas eu tenho a certeza que Deus está na direção do meu problema. Então eu gostaria que você acompanhasse agora, nesse momento, o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 até o versículo 18. E você vai ver o que Paulo quer nos dizer. Então aqui está nos dizendo o seguinte. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renove de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Paulo aqui nos deixa um grande exemplo. Nós sabemos que às vezes estamos passando por dificuldades, mas ele quer dizer aqui nesses versos que diante do problema que você ou eu estejamos passando, vamos meditar nas coisas eternas que Deus tem preparado para nós. Porque aquilo que Deus tem preparado para nós é muito melhor e não tem comparação com uma coisinha pequena que estamos passando por aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Olha a vida de Paulo. Paulo ele foi chicoteado, foi prisioneiro, passou por naufrágio, passou por perseguição, olha, quantas coisas que Paulo passou. Ele passou por tanta dificuldade, e ele diz o quê? Que tudo isso é passageiro em vista daquilo que Deus preparou para ele. Então vamos meditar mais nos sofrimentos de Paulo, que foi um sofrimento, é claro que não só foi de Paulo, mas muitos personagens, muitas pessoas da Bíblia passaram por momentos difíceis. Mas eu quero dar o exemplo de Paulo aqui. Porque mesmo diante das dificuldades, quer ver uma prova dessa? Quando ele estava preso na cadeia, ele estava louvando a Deus. Ele jamais, independente do que estava acontecendo com ele não ficava remoendo, sofrendo, mastigando e criticando e reclamando. Não, ele não fazia isso. Quer ver uma coisa no comentário? Meditação Matinal de 1992, olha o que a serva do Senhor nos diz. Se Paulo, perturbado de todos os lados, perplexo e perseguido, podia chamar suas provas de leves tribulações, irmãos, Paulo chamava suas provas de leves tribulações. E ela faz uma pergunta, de que poderá se queixar o cristão de hoje? Vou te fazer só uma pergunta, você está passando por tribulação de perseguição? Você já foi condenado à morte? Ou você já foi chicoteado, já foi apedrejado por causa do nome de Cristo? Ah, não? Então, Paulo foi. E ele disse que tudo isso que ele passou era só uma coisa momentânea. E nós, irmãos, por causa de pequenas coisas, estamos aí, às vezes, até blasfemando o nome de Deus. Que triste, né? E ainda aqui fala, ó, quão insignificantes são as nossas provas em comparação com as muitas aflições de Paulo. Não tem comparação não, gente.
O que Paulo passou e muitos outros personagens da Bíblia, não tem comparação do que nós estamos passando hoje, não. E ela continuou. Por maiores que sejam as privações e sofrimentos do cristão, por mais escuro e inescrutável que se apresente o caminho da providência divina, ele deve se regozijar no Senhor, sabendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, as provações às vezes contribuem para nós, para mudar nosso caráter, para ver onde estamos falhando. Então eu gostaria que você meditasse nesses versos da Bíblia. E quando você estiver passando por um momento difícil, lembre-se de Paulo. Paulo, ele não reclamava, mas ele dizia, é uma provação terrível, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E outra coisa também, é uma passagem, uma coisa pequena, vai passar. Aquilo que Deus tem preparado para nós é muito maior do que essas coisas que estamos passando por aqui. Que Deus possa te abençoar ricamente. Não se esqueça de quando você estiver passando por tribulação, lembre-se de Paulo. Lembre-se também de Jesus, que em todos os momentos da sua vida ele buscava a Deus em oração. E sabe mais? Ele, nos momentos difíceis, quando ele estava sendo chicoteado, quando ele estava sofrendo, sendo blasfemado, sabe o que foi que ele falou? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que nós possamos ter o mesmo pensamento de Paulo, de Jesus, que mesmo diante das provações não pensou em si mesmo, mas sabia que Deus tinha uma coisa melhor preparada para eles. Que Deus te abençoe e que te guarde. Em nome de Jesus, amém.